iniciamos os nossos trabalhos. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Esta sessão solene, em homenagem ao Dia da Bíblia e à marca de 100 milhões de Bíblias impressas pela Sociedade Bíblica do Brasil. Esta sessão foi requerida pelos deputados Roberto de Lucena e João Campos. Convido com muito prazer para compor esta mesa o excelentíssimo senhor Aldo Fagundes, ministro do STM, Superior Tribunal Militar, representando nesta oportunidade a Sociedade Bíblica do Brasil. De igual forma, convido o excelentíssimo senhor embaixador de Israel, Rafael Eldad. Senhor presidente, deputado João Campos. Obrigado, ministro. Convido o senhor pastor Josimar Francisco, presidente do Conselho de Pastores do DF. Convido a Sua Excelência, o deputado Roberto de Lucena, autor da propositura para a realização desta sessão e vice-presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Família, bem como da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional. Convido ainda a Sua Excelência, o pastor Samuel Câmara, presidente da Assembleia de Deus de Belém, a Igreja Mãe. Senhor ministro, deputado Aldo, senhor presidente, senhor embaixador de Israel, por favor. Eu também achava que é Eberlon, mas é Abraham. Convido todos a ouvirem o hino nacional executado pelo trio de violonista de Avalon.
Quero, com prazer, registrar a presença de Sua Excelência, a deputada Lauriette, do Estado do Espírito Santo, a deputada Lília Sapp, do Estado do Rio de Janeiro. Registrar a presença do pastor Orcival, presidente da Assembleia de Deus Taguatinga, e respectiva convenção. Registrar a presença do deputado e pastor Benedito Domingos, deputado distrital, presidente da Assembleia de Deus de Taguatinga, Ministério Madureira. Presença do pastor Lorival Dias Neto, presidente da Assembleia de Deus de Sobradinho, DF. Registrar a presença do doutor José Júlio, que certamente representa a Convenção Batista e também a ACEMEB, a Associação para a Capelania Evangélica do Brasil. E no curso da sessão nós vamos registrando outras dignas presenças neste plenário. Dizer que o pastor Lorival Dias Neto, que representa o pastor Guimar Tavares, presidente da Convenção das Assembleias de Deus do DF. Está conosco também o deputado, Sua Excelência, o deputado Ronaldo Fonseca, pastor aqui do Distrito Federal. Eu gostaria de convidar as pessoas, especialmente as pessoas que estão nos assistindo através da TV Câmara, para participar de um debate através do portal E-Democracia, que durante a sessão está promovendo um debate sobre a importância da Bíblia para o Brasil, para a sociedade brasileira. www.edemocracia. Convido a todos para assistirmos neste momento um vídeo institucional. Estava um dia na minha casa, lá de manhã, bate um cara lá batendo palma, foi isso que aconteceu. E ele estava vendendo o livro. E aí é o seguinte, para mim era um livro aquilo lá. E nesta noite que eu estava, 4 horas da manhã, cheirando cocaína, fumando crack, bebendo uísque e fumando maconha com crack, tudo ao mesmo tempo. E uma 765 do lado e uma... Eu ouvi a voz, que aquela voz dizia que eu tinha que me matar naquela noite. E aí eu, depois de ter consumido a grande quantidade de drogas, deu vontade de ler aquele livro. E é que eu abri aquele livro e apareceu esse texto de João 8:32. Eu li, comecei a chorar muito, né, e perguntar o que era a verdade, né? O que é a verdade? Quem é o Filho? Eu descobri que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? E a verdade é o que está na palavra de Deus. Semear a palavra que transforma vidas. Essa é a síntese da missão da Sociedade Bíblica do Brasil. Histórias comoventes como essa acontecem diariamente pelo mundo há milhares de anos, revelando o poder transformador da Bíblia Sagrada. Porque eu encontrei, né? Eu sou um testemunho vivo do que pode acontecer com um ser humano que quer que sua vida se transforme, né? Eu encontrei o meu, né? Eu só quero viver, só isso. Me esforçar para ser feliz, de alguma forma produzir felicidade na vida de alguém. Só isso. A criação das sociedades bíblicas no século XIX foi um importante marco na difusão das escrituras sagradas pelo mundo. Participando ativamente desse movimento, a Sociedade Bíblica do Brasil tem como compromisso levar a palavra de Deus a um número cada vez maior de pessoas, em uma língua que possam entender e a um preço que possam pagar. A Sociedade Bíblica do Brasil traduz, produz e distribui a Bíblia Sagrada em linguagens e formatos que buscam atender pessoas de diferentes perfis e faixas etárias. E usa tecnologias avançadas para ampliar ainda mais seu alcance. Hoje é possível encontrar o texto bíblico também em braille,
em áudio ou em mídia digital. Além das diferentes traduções para a língua portuguesa, a Sociedade Bíblica do Brasil rompeu fronteiras, exportando Bíblias para mais de 100 países, em 20 idiomas. Um dos principais objetivos é tornar a mensagem bíblica relevante na vida das pessoas, ajudando-as a colocar em prática os ensinamentos sagrados. Desde a sua fundação, a Sociedade Bíblica do Brasil desenvolve programas que impactam a vida das pessoas por meio da Bíblia. É isso que a Sociedade Bíblica nos trouxe. Essa segurança de estar trabalhando, um material de qualidade, um material de fácil acessibilidade para as crianças, de fácil compreensão para as crianças, e isso se reflete no comportamento dentro da escola, no comportamento na comunidade. Então a gente viu, depois de algum tempo, a gente viu essa mudança acontecer. Os programas da SBB estão presentes nos mais diversos lugares, especialmente onde há populações em situações de risco social, ajudando a mudar a vida dessas pessoas para melhor. E a maioria das famílias que atendemos aqui na comunidade são famílias em situação de risco e vulnerabilidade social que jamais teriam condições de adquirir, né? Porque no momento que essas famílias têm o acesso, né, tiveram essa condição de obter essa ajuda da Sociedade Bíblica em possuir essas Bíblias, elas transformam a vida das pessoas, na casa, dos filhos, do marido. Ela cria uma nova intimidade com Deus através da leitura orante da Palavra de Deus. Muito já foi conquistado, mas muitas histórias ainda estão por ser escritas. E você pode fazer parte delas. Some esforços com a Sociedade Bíblica do Brasil para que cada vez mais essa corrente transformadora da Palavra de Deus envolva povos de todo o planeta. Quero cumprimentar também com muita alegria e registrar a presença da deputada Sua Excelência Celina Leão, deputada distrital, presidente da Comissão dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar e presidente da Frente Parlamentar Evangélica na Câmara Legislativa aqui do DF. Seja bem-vinda. Registrar a presença também com muito prazer da Sua Excelência, a deputada Fátima Pelaz, do Estado do Amapá. Essa é a presença do senhor Rivaldo Alves dos Santos, pastor-presidente da Igreja Adeplan e da Convenção Comadeplan, Cruzeiro Novo, Igreja Assembleia de Deus do Planalto Central. Do maestro Júnior Calabrese, do grupo que terminou de fazer a apresentação do hino nacional. Do senhor Wendel Oliveira, pastor, secretário de expediente da Frente Parlamentar Evangélica, presidente da SEG, Associação Comercial e Industrial do Guará, e presidente da Sociedade Evangélica Boanerges. Do maestro Júnior Camargo, Ministério de Música da Terceira Igreja Batista de Brasília. Do doutor Antônio Costa, secretário nacional de Saúde Indígena. Do pastor Olegário, da Igreja Assembleia de Deus, Missão em Sobradinho. Da senhora Vanessa Gonçalves de Souza, chefe da escoteria Grupo Escoteiro Alfa Taguatinga. Do pastor Paulo Philips, Aliados, Fundação Internacional Aliados de Israel. Do pastor Elias Castilho, presidente da Associação de Secretários Parlamentares da Câmara Federal. Quero cumprimentar as irmãs missionárias, pastoras, que também aqui comparecem prestigiando a nossa sessão. Permita-me, na ausência
na impossibilidade do presidente Marco Maia aqui comparecer, permita-me ler o pronunciamento do senhor presidente. Senhoras e senhores, é com grande satisfação que a Câmara dos Deputados abriga esta sessão de homenagem ao Dia da Bíblia, momento especial para todos os homens e mulheres que procuram seguir em suas vidas o exemplo deixado pela Palavra de Cristo. O Dia da Bíblia, que começou a ser celebrado no Brasil em 1850, é hoje comemorado em mais de 60 países e serve de estímulo para a divulgação das Sagradas Escrituras e também para a renovação aprofundada no coração dos fiéis. Da mensagem deixada por Jesus. Entre nós, a data ganhou maior importância a partir da criação da Sociedade Bíblica do Brasil em 1948, entidade que também recebe nossa homenagem neste momento em que comemora a impressão de 100 milhões de cópias da Bíblia, número que confirma a grandeza da comunidade cristã brasileira. A vitória desse movimento evangelizador nos fala da força dos textos que, 20 séculos após sua produção original em hebraico, aramaico e grego, mantêm a integridade de seu conteúdo, tendo sido capazes de iluminar os espíritos de todos os povos sem se corromperem com a passagem do tempo e as inevitáveis oscilações em qualquer cultura. Sabemos que em muitas comunidades, a semana anterior ao Dia da Bíblia é dedicada ao estudo das Sagradas Escrituras, com encontros e celebrações em igrejas e espaços abertos. Esses eventos incluem leituras comentadas e reflexões juntas sobre as sutilezas contidas nas mensagens e lições de vida que nos foram transmitidas pelos apóstolos. Hoje, mais do que nunca, os ensinamentos de Jesus Cristo se constituem no principal alimento espiritual para a humanidade, pressionada por desafios cada vez maiores, seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista moral. A confusão de valores e objetivos tem levado as pessoas a buscarem caminhos seguros para a paz espiritual, o diálogo construtivo e a solidariedade, única forma de projetar a esperança no futuro tão ameaçado pelo desentendimento, as crises financeiras e o esgotamento dos recursos naturais. A Bíblia, com sua força e sua originalidade, é guia seguro para avançarmos nesse caminho de paz. É a ela que a humanidade tem recorrido em momentos de dificuldade, e são suas palavras de fé que continuarão a nos mostrar a verdade no meio das trevas. É no testemunho dos primeiros seguidores do Messias que se encontra guardado o tesouro incomparável da revelação transmitida através dos séculos por aqueles que foram tocados pelo Verbo Sagrado e decidiram dedicar suas vidas à comunhão com Cristo. Graças à imprensa e à multiplicação de volumes da Bíblia, essa mensagem única e insubstituível pôde ser preservada e utilizada para ampliar e aprofundar o esforço de evangelização que tão boa acolhida obteve no Brasil. No momento em que proliferam o estresse e o medo, potencializados pelo acúmulo acelerado de informações, somente a educação e a solidariedade podem servir de amparo e de proteção contra os perigos do individualismo, do consumismo e do pessimismo. E se a educação se faz, sobretudo, com palavras, é através da palavra de Cristo, reunida e preservada na Bíblia, que temos a oportunidade de nos educarmos e de educarmos nossos filhos de acordo com valores e princípios que valorizam a dignidade da pessoa humana. Que esta homenagem à Bíblia sirva de estímulo para nos lembrarmos do milagre cotidiano da vida e para agradecermos por tudo o que temos recebido até aqui. Muito obrigado. Palavra do senhor presidente, deputado Marco Maia. Com muito prazer, passo a palavra à sua excelência, o deputado Roberto de Lucena, deputado pelo Estado de São Paulo, pastor, presidente nacional da Igreja O Brasil para Cristo, deputado de destacada atuação nesta casa. Com a palavra, deputado Roberto de Lucena. Senhor presidente, ilustre deputado João Campos,
presidente da Frente Parlamentar Evangélica, excelentíssimo senhor Dr. Aldo Fagundes, ministro do Superior Tribunal Militar, representando neste ato a Sociedade Bíblica do Brasil, excelentíssimo senhor embaixador de Israel, Rafael Eudade, pastor Josemar Francisco, presidente do Conselho de Pastores do Distrito Federal, excelentíssimo pastor, ilustríssimo pastor Samuel Câmara, presidente da Assembleia de Deus de Belém, que é a igreja mãe da Assembleia de Deus no Brasil, e é um dos ícones, neste momento, da igreja evangélica brasileira. Quero também fazer menção à deputada Celina Leão, presidente da Frente Parlamentar Evangélica do Distrito Federal, na Assembleia Distrital. E, citando essas autoridades, eu quero estender os meus cumprimentos às senhoras pastoras, missionárias, mencionando a minha querida missionária Jean Simplício, que representa aqui a União Feminina da Igreja Brasil para Cristo em todo o país. Quero cumprimentá-las, quero cumprimentar a todos os presentes, a todos os pastores, obreiros, missionários, representantes da Sociedade Bíblica do Brasil e os nossos ilustres convidados. Inicio o meu pronunciamento registrando a alegria em ser um dos autores, juntamente com o ilustre deputado João Campos, presidente da Frente Parlamentar Evangélica, do requerimento que deu origem a este evento que celebra o Dia da Bíblia e também faz uma justa e merecida homenagem à Sociedade Bíblica do Brasil, uma das mais sérias, sólidas e bem-sucedidas instituições deste país. Entidade que, neste ano, comemora 63 anos de trabalho de distribuição de Bíblias no país e em todo o mundo, traduzidas em mais de 2.500 idiomas. A Sociedade Bíblica do Brasil une-se, nesta oportunidade, à Câmara dos Deputados, não apenas para homenagear a Bíblia Sagrada, mas também para celebrar, junto com todos os cristãos brasileiros, um marco inédito e histórico e que nos enche de orgulho, que é a impressão por essa instituição da marca, o alcance e o atingimento da marca de 100 milhões de Bíblias. Com o lema Dar a Bíblia à Pátria, a Sociedade Bíblica do Brasil, a SBB, foi fundada em 10 de junho de 1948, no Rio de Janeiro. Sua missão, promover a maior distribuição possível de livros sagrados numa linguagem compreensível e a preços acessíveis. Assumiu, assim, as atividades de tradução, produção e distribuição da Bíblia em todo o território brasileiro. Até a implantação de sua gráfica, em setembro de 1995, a Sociedade Bíblica do Brasil já havia distribuído mais de 2 milhões de Bíblias no país. Hoje, a chamada Gráfica da Bíblia, com sede na cidade de Barueri, no meu estado de São Paulo, está consolidada como uma unidade industrial especializada. A implantação da gráfica foi um marco relevante para o cumprimento da missão de estimular a leitura e o conhecimento dos princípios bíblicos, já que dispõe de equipamentos modernos que proporcionam uma excelente qualidade nos serviços e baixos custos de produção. Com o intuito de alcançar o público portador de deficiência visual, a Sociedade Bíblica do Brasil criou, no ano de 2001, a imprensa Braille, provida de equipamentos modernos e com a utilização de novas tecnologias. A Bíblia em Braille passou a ser produzida na íntegra em cerca de 6 horas. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o dia 26 de maio de 2011 entrou para a história do Brasil e do mundo. Naquela data, mais precisamente às 16 horas,
foi alcançada a marca mundialmente inédita de 100 milhões de Bíblias impressas por uma única gráfica. A contagem regressiva começou lá em 1995. Um dispositivo digital foi instalado nas máquinas da unidade de encadernação para fazer a contagem regressiva até o tão esperado 100º milionésimo exemplar. A Sociedade Bíblica segue uma tradição de registrar todas as tiragens do livro. A marca de 100 milhões foi atingida em apenas 16 anos de existência de sua gráfica. A maioria dos exemplares produzidos pela entidade se destina ao segmento evangélico, mas ela imprime Bíblia também para os católicos, a ponto de o Vaticano ter encomendado, há 2 anos, uma Bíblia especial, que só os bispos e o Papa receberam. Cerca de 100 pessoas acompanharam o emocionante momento do alcance da marca de 100 milhões, entre elas funcionários da organização e membros da diretoria da Sociedade Bíblica do Brasil, além de jornalistas e lideranças religiosas que estavam presentes. A marca alcançada pela gráfica da Bíblia vem sendo comemorada em todo o país por diversos segmentos da sociedade. A notícia também foi destaque em vários países do mundo, um recorde que dificilmente será batido, o que trouxe ao povo cristão do Brasil um grande orgulho e uma alegria profunda. Neste sentido, quero cumprimentar a todos os que fazem a Sociedade Bíblica do Brasil. Quero manifestar meu cumprimento especial ao seu presidente de honra, pastor e doutor Aldo da Silva Fagundes. Ao cumprimentá-lo, quero saudar também em seu nome, reverendo, aos reverendos Guilhermino Cunha e Enéas Tonini, igualmente presidentes de honra da Sociedade Bíblica do Brasil. Eles fazem parte de uma bela constelação neste país, de uma geração que amou a Bíblia Sagrada e se comprometeu com ela. São heróis da fé, colunas da igreja. O doutor Aldo da Silva Fagundes, gaúcho de Alegrete, foi deputado estadual no Rio Grande do Sul, deputado federal por 4 mandatos sucessivos, entre 1967 e 1983, inclusive, neste período, ele aqui compartilhou seu mandato com um deputado federal que foi enviado pelo Estado de São Paulo para cá, como representante do segmento evangélico e que era membro da Igreja Brasil para Cristo, o ilustre, um grande tribuno, que foi o doutor Levi Tavares. Em 2001, foi eleito presidente do Superior Tribunal Militar, ocasião em que, pela primeira vez em quase 2 séculos, um civil tomou posse como presidente do STM. Cumprimento ainda respeitosamente o reverendo Adail Carvalho Sandoval, por todos conhecido como exemplo de amor à pregação da palavra e que hoje ocupa a presidência da Sociedade Bíblica do Brasil. Em seu nome, eu quero cumprimentar os demais membros da diretoria nacional, os demais presidentes de honra, os presidentes dos diretórios estaduais e todos os secretários. Estendo os meus cumprimentos também a todos os membros da Assembleia Administrativa, entre eles o meu irmão, o pastor Paulo Lutero de Melo, filho do saudoso missionário Manuel de Melo, fundador da Igreja Brasil para Cristo, a qual tive o prazer e a honra de presidir e tenho a honra de dela fazer parte e ser membro do seu Supremo Conselho. Cumprimento ainda todos os membros dos Conselhos Consultivos, Administrativo e Fiscal da Sociedade Bíblica do Brasil. E aqui faço questão de mencionar os reverendos Rudi Zimmer, Eri Serbert, que me receberam com tanta generosidade ao lado do amigo, pastor Benedito de Oliveira, diretor de desenvolvimento institucional da Sociedade Bíblica do Brasil, em minha recente visita à gráfica em Barueri. Senhor presidente, uma história de sucesso como a da Sociedade Bíblica do Brasil não se constrói sem parcerias, e nesse sentido quero também homenagear cada distribuidor, revendedor, cada funcionário dos diversos setores que compõem a Sociedade Bíblica do Brasil. Aquele que muitas vezes no anonimato, em silêncio, tem a honra de conduzir, de levar o livro sagrado. Quão sublime é o trabalho de cada uma dessas pessoas. A todos os que hoje fazem parte da família Sociedade Bíblica do Brasil, ou que dela fizeram parte no passado, a nossa gratidão e a nossa admiração.
E aqui, presidente, eu faço um registro especial. Eu estou deputado, mas sou pastor, sou filho de pastor, sou neto de diáconos, sou, portanto, a terceira geração de obreiros da minha família. E as minhas memórias de infância estão repletas, deputada Lilian de Sá, de lembranças doces que envolvem a Sociedade Bíblica do Brasil. Para mim, por anos, a imagem da Sociedade Bíblica do Brasil foi a figura doce da irmã Noêmia. Ela era representante da Sociedade Bíblica do Brasil e atendia a minha cidade de Santa Isabel, no interior do estado de São Paulo. Quando ela ia à minha cidade, instalava-se na casa da minha avó, que era sua auxiliar, coordenadora na cidade, a irmã Maria Ana de Lucena. E eu, com 7, 8 anos, era já sócio contribuinte da Sociedade Bíblica do Brasil e ajudava a minha avó nos trabalhos de promoção da Sociedade Bíblica. Ano passado, a irmã Noêmia foi promovida à eternidade. Os seus exemplos e o seu testemunho permanecem, e aqui eu também faço questão de homenagear a sua memória. Senhor presidente, há um grupo especial na família da Sociedade Bíblica do Brasil que quero destacar nesse discurso. Os coordenadores e voluntários dos programas sociais que a SBB desenvolve em todo o país. Programas sociais já consagrados pelos resultados alcançados. Entre eles citamos o programa Luz no Brasil, que tem o objetivo de levar assistência social e espiritual às comunidades que vivem em situação de risco social em diferentes localidades do país, por meio de atendimento médico, odontológico e distribuição de literatura bíblica, que engloba os programas Luz na Amazônia, Luz no Nordeste e Luz no Sudeste. Conta com barco, 2 ônibus e um caminhão, adaptados com equipamentos médicos, odontológicos e hospitalares, que percorrem comunidades carentes e isoladas do Norte, Sul, Sudeste e Nordeste do país. Com isto, o programa promove mudanças significativas por onde passa, entre quais o tratamento e a prevenção de doenças, além da promoção do resgate de valores éticos e de cidadania. O programa Luz na Amazônia realiza, desde sua criação em 62, viagens regulares pelos rios amazônicos, por meio do barco hospital Luz Amazônia III, que atende a comunidade ribeirinha da região. Outros programas sociais se destacam, como a Bíblia nas escolas, a Bíblia nos hospitais, a Bíblia em situação de emergência e o programa A Bíblia e a Paz, tendo este último objetivo de combater as causas da violência, sendo ele fundamentado na promoção de uma cultura de paz por meio da divulgação da mensagem dos valores bíblicos. O público-alvo é formado por detentos, dependentes químicos e seus familiares, além de comunidades em situação de risco social. Dentro do programa Bíblia e Paz, são desenvolvidos 2 importantes projetos, a Bíblia no Cárcere e a Bíblia na Recuperação da Dependência. Poderia, senhoras e senhores deputados e demais convidados, ficar aqui horas falando de todos os programas sociais desenvolvidos e mantidos pela Sociedade Bíblica do Brasil, mas quero hoje, em especial, fazer o destaque ao programa A Bíblia para a Pessoa com Deficiência, que tem por objetivos promover a inclusão social, facilitar o desenvolvimento cultural, oferecer apoio espiritual, estimular a alfabetização e promover a integração da pessoa com deficiência à vida comunitária. Para isso, e agora vou caminhando para a conclusão, conta com 2 projetos, a Bíblia para pessoas com deficiência visual e a Bíblia para pessoas com deficiência auditiva, e tem como principais atividades a distribuição gratuita de literatura bíblica em áudio ou braille e a distribuição gratuita da literatura bíblica em Libras, linguagem brasileira de sinais. Assim como os senhores viram, são muitos os motivos que esta casa tem para homenagear a Sociedade Bíblica do Brasil. O marco de 100 milhões de Bíblias impressas no país é apenas um desses motivos. Por essas e por todas as outras razões, parabéns à Sociedade Bíblica do Brasil. E que viva a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, a fonte de todos os saberes e luz para o nosso caminho. Era o que tinha a dizer, senhor presidente, senhoras e senhores. Muito obrigado e que Deus abençoe o Brasil.
Parabéns, deputado Roberto Lucena, pela sua locução, pela sua fala. Convido Vossa Excelência a assumir a presidência dos trabalhos. Convido a ocupar a tribuna e fazer uso da sua palavra o ilustre deputado João Campos, presidente da Frente Parlamentar Evangélica e um dos proponentes dessa sessão solene. Senhor presidente, autoridades que compõem a mesa, as quais já tive o privilégio de saudar nessa manhã, pastores, pastoras, missionárias, obreiros da igreja, irmãos queridos, assessores da Câmara, dos deputados, permita-me, entendendo que nós temos um público aqui de pessoas cristãs, saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Devo inicialmente dizer que, ao subscrever o requerimento para a realização dessa sessão solene, de igual forma o deputado Roberto Lucena, o fiz na condição de presidente da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional. Portanto, fiz em nome dos 76 deputados federais, os 3 senadores que compõem a Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional. Essa é uma iniciativa, portanto, da Frente. Quero cumprimentar a Sociedade Bíblica do Brasil, que, a exemplo de tantas outras editoras, vem prestando um serviço singular à obra da evangelização e, portanto, ao reino de Deus na nossa pátria e em outros rincões do mundo. O deputado Roberto de Lucena descreveu com muita propriedade o trabalho que a Sociedade Bíblica do Brasil vem realizando ao longo do tempo aqui no Brasil. Destacou os projetos, disse da finalidade, do alcance, como se dá cada um dos projetos. Por isso, nesse sentido, eu vou acolher as palavras do deputado Roberto Lucena como se minhas fossem, porque fez com muita propriedade. Queria só me valer de um próprio folder aqui da Sociedade Bíblica para um registro. Diz esse folder: difusão cultural da Bíblia, com a finalidade de garantir que a história da Bíblia seja preservada e conhecida em todo o Brasil. A Sociedade Bíblica do Brasil implantou o Museu da Bíblia em Barueri, São Paulo, e o Centro Cultural da Bíblia no Rio de Janeiro. Ambos os locais contam com áreas interativas de exposição bíblica, além de auditório para eventos relacionados com as Escrituras Sagradas. O museu dispõe ainda de uma biblioteca com mais de 17 mil títulos bíblicos em mais de 1.000 idiomas. A Sociedade Bíblica utiliza em suas publicações as traduções da Bíblia mais apreciadas pelos cristãos brasileiros. Fiéis aos originais, hebraico, aramaico e grego, as publicações da Sociedade Bíblica podem ser encontradas em 3 traduções. João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, adota uma linguagem clássica e erudita. Sua última revisão foi elaborada em 2009. A outra versão é João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, resultado de mais de uma década de revisões teológicas e linguísticas. Foi desenvolvida a partir da descoberta de manuscritos bíblicos mais antigos. Sua última revisão ocorreu em 1993. E, por último, nova tradução da linguagem de hoje. Lançada em 2000, tem uma estrutura gramatical e linguagem mais próximas da utilizada hoje pelo brasileiro. Os inúmeros projetos realizados pela Sociedade Bíblica, o deputado Roberto Lucena fez referência: Luz no Brasil, a Bíblia para a pessoa com deficiente, a Bíblia nos hospitais, a Bíblia e a cultura, a Bíblia e a paz, a Bíblia e a família, a Bíblia nas escolas, a Bíblia para os povos indígenas e a Bíblia em situação de emergência. Portanto, um conjunto de iniciativas, um conjunto de projetos desenvolvidos pela Sociedade Bíblica que merece o nosso aplauso e que justifica a homenagem, porque em função desse conjunto de projetos é que possibilitou à Sociedade Bíblica alcançar esse ano
no dia e hora aqui já anunciados, a edição de 100 milhões de exemplares da Bíblia Sagrada. Portanto, parabéns à Sociedade Bíblica e louvado seja o Senhor. A Bíblia, o livro que homenageamos, a Palavra de Deus, a Escritura Sagrada, que homenageamos todo ano no segundo domingo de dezembro, e que esta casa tem tido o privilégio de anualmente realizar uma sessão solene em homenagem a ela, é a Palavra de Deus, é a Escritura Sagrada, é a revelação divina. E essa Palavra Sagrada tem provocado milagres, maravilhas, prodígios, por todo o tempo, por todo o tempo. Prodígios e maravilhas, senhor embaixador, não se deu apenas no período em que Cristo estava aqui na terra, realizando o seu ministério. A palavra dele, a palavra de Deus revelada entre nós, continua até hoje, sendo o fenômeno da transformação das pessoas. Há dados que indicam que no Brasil, nesse ano, os evangélicos, portanto, gentes transformadas pelo poder da palavra, pelo poder da Bíblia, já hão de alcançar a casa de 57 milhões e 400 mil brasileiros. São dados estatísticos. Isso se a gente referir a outros segmentos religiosos também de natureza cristã. Aqui apenas nos referindo a evangélicos, considerando esse o maior milagre da palavra de Deus, a transformação de vidas, vidas que viviam da prostituição, que viviam do alcoolismo, que viviam das drogas, que viviam da violência e da criminalidade, que viviam das mazelas deste mundo, da prática do homossexualismo, da mentira, da corrupção, de tantos males que assolam a sociedade, e só o Evangelho pode transformar. E no Brasil, segundo as estatísticas, nesse ano nós alcançaremos a casa de 57 milhões de vidas transformadas pela palavra de Deus. Não há nada capaz no país de realizar essa transformação. Nenhuma política pública, nenhum governo, nenhum plano emergencial. Não, isso só é possível pela palavra de Deus, porque ela é o poder de Deus para todo aquele que crê. Por isso nós não nos envergonhamos do Evangelho. Eis a razão porque nós temos tido cuidado de, metodicamente a todo ano, aqui reverenciarmos a Bíblia Sagrada. Quando reverenciamos a Bíblia Sagrada, nós, portanto, nos curvamos diante do seu autor, que é o próprio Deus, Criador de todas as coisas. Dados estatísticos estão a nos indicar que no Brasil, no ano de 2050, a população brasileira, mais da metade da população brasileira, quem sabe 52,2% já se constituirá de evangélicos. Esse não é o dado relevante do ponto de vista político, do ponto de vista social. É um dado relevante, repito, do ponto de vista espiritual, do que Deus vem fazendo nessa nação através da sua palavra. Eu fico muito feliz porque na condição de pastor, sou pastor da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, mas que, ainda que subtraindo Ministério Madureira, ainda que subtraindo a condição de Assembleia de Deus, eu sou pastor, sou vocacionado, chamado por Deus. E eu fico muito feliz porque percebo, pastor Samuel Câmara, que não há um espaço só nessa nação aonde o Evangelho não esteja presente. Está aqui na Câmara Federal, não apenas em função da Bíblia que está colocada nessa mesa e que é muito importante, mas está aqui também porque homens e mulheres transformados e alcançados pelo poder do Evangelho não têm a tranquilidade de terem a bênção e o milagre apenas para si, e desejam compartilhar o milagre da transformação, o milagre da salvação, com muitos outros. E por isso aqui mesmo nesse parlamento, toda quarta-feira, os deputados evangélicos proclamam as boas novas através de um culto realizado
toda quarta-feira às 8h30 da manhã. De igual forma, os servidores também, inquietados pelo poder da palavra e pela ação do Espírito, toda semana, 3 vezes, realizam um culto para se fortalecer espiritualmente e compartilhar a bênção do Senhor com tantos outros colegas que não conhecem a revelação divina. Mas não fica apenas aqui nessa casa. No Senado acontece, no Palácio do Planalto acontece. Não há um só ministério onde não tem um grupo de gente convertida que não realiza um culto, que não realiza uma celebração. É assim na Polícia Federal, é assim nas Forças Armadas, é assim na Polícia Rodoviária Federal. Enfim, não há um só espaço. Se entro num elevador de qualquer repartição pública, logo alguém que me identifica como pastor, porque tem orgulho dessa identidade, diz o assessorista: a paz do senhor, pastor, a paz do senhor, deputado. É uma identificação daqueles que foram alcançados pelo milagre do Evangelho. A Frente Parlamentar Evangélica, que atua aqui prioritariamente na área parlamentar, com projetos e bandeiras que interessam a nação brasileira e a nação cristã, tem procurado também atuar pontualmente em algumas situações. E me permita, encaminhando para concluir a minha fala, queria dizer aqui de algumas situações que nós temos nos preocupado. Por exemplo, chegou ao nosso conhecimento, em data recente, que inclusive no mundo muçulmano, onde o Evangelho não tem tido liberdade, onde os cristãos, em alguns países, têm sido perseguidos, a exemplo do Egito, a exemplo do Irã e outras localidades, falta liberdade religiosa ampla e restrita, algo que nós temos aqui no Brasil, graças a Deus, que no Irã, um irmão nosso, um iraniano que era muçulmano, se converteu ao Evangelho, se converteu a Cristo, pelo poder da palavra. E, havendo se convertido, terminou em função de ter sido discipulado, formado, daí por diante, tendo sido se constituído a pastor. E que, em razão dessa circunstância, estava sendo processado pelo pecado de apostasia, e que já havia, inclusive, uma sentença posta, prolatada, que determinava que a sua vida fosse a cabo em função disso. Portanto, era uma pena de morte. Uma pena de morte em função do Evangelho. Nós não conseguimos ficar indiferentes a isso. A ONU não sei se pronunciou. O governo brasileiro não sei se pronunciou. Órgãos de defesa de direitos humanos do mundo não sei se pronunciaram. Mas a Frente Parlamentar Evangélica se pronunciou. Nós não podíamos concordar com isso. E nos reunimos com o ministro da Justiça do Brasil. Levamos esse assunto à Sua Excelência. Depois fizemos uma reunião com as altas autoridades do Itamaraty, com a participação dos mais diversos deputados da Frente Parlamentar Evangélica e senadores, exemplo do deputado Roberto de Lucena. Colocamos a nossa preocupação em defesa da vida. E a vida sendo levada a cabo em função da fé, da crença, algo que contraria inclusive a própria democracia. Depois, fomos à embaixada do Irã, fizemos uma reunião com o senhor embaixador, que para nossa alegria, trouxe uma informação de que ainda não havia uma sentença definitiva nessa direção, de acordo com as informações que nos chegaram. E nos disse também que as razões do processo não eram aquelas que chegaram a nós, mas também não nos deu quais as razões, qual é o objeto do processo acerca do qual o pastor Youssef Nadarkhani responde perante a justiça daquele país. Logo depois chegou ao Brasil uma comissão de parlamentares iranianos e nós com eles também nos reunimos. E graças a Deus que entre os parlamentares iranianos tinha um que era cristão. Graças a Deus. Fizemos também uma conversa na presença do senhor embaixador e eles ratificaram as informações anteriormente nos passada pelo senhor embaixador de que efetivamente existe um processo. Não nos passaram mais uma vez o motivo do processo, o objeto do processo, mas que ainda não existia uma sentença definitiva acerca do pastor ou contra o pastor Youssef Nadarkhani. Estou contando isso apenas para que a nação evangélica brasileira tenha conhecimento de que a Frente Parlamentar Evangélica atua aqui, na defesa dos princípios constitucionais, atua nos mais diversos projetos que interessam o conjunto da sociedade brasileira e a nação evangélica, mas atua também pontualmente
na defesa de situações como essa, não nos omitindo, estando presente, porque nós entendemos que o povo e Deus nos encaminhou para cá, para que a gente possa ser a voz da igreja, a voz do povo do parlamento. A Bíblia é isso. A Bíblia é milagre. A Bíblia é salvação. A Bíblia é Deus presente. Parabéns à Bíblia. Bendito seja o Senhor. Sua palavra revelada a todos nós, ao mundo, através da Bíblia. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Quero cumprimentar o ilustre deputado João Campos pelo seu brilhante pronunciamento, presidente que é da Frente Parlamentar Evangélica. Convido Sua Excelência, deputada distrital Celina Leão, para compor conosco a mesa. Ela é presidente da Comissão dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar e presidente da Frente Parlamentar Evangélica na Câmara Distrital.